Olá, queridos irmãos. É um prazer estar aqui nesse dia compartilhando um pouco da palavra de nosso amado Deus com vocês. Quero dizer que estamos sentindo muita falta, muita saudade dos irmãos. Nós sentimos falta dos nossos momentos onde juntos, onde reunidos, nós louvamos e adoramos o nosso Deus, onde nós temos momentos tão agradáveis de comunhão, tomando daquele café tão gostoso, preparado com tanto carinho por nossos irmãos e irmãs, da nossa escola bíblica dominical, momento muito importante, onde nós podemos aprender mais de Deus, aprender mais daquilo que Deus tem para nós. Nesta manhã nós falaremos sobre o importante alerta deixado por Pedro em sua segunda epístola, lá no capítulo 2, no versículo 1 ao 10, que leremos mais adiante. É importante destacar que o propósito do que foi deixado aí nas Escrituras para nós é que nós possamos ter meios de desmascarar, de derrotar, de frustrar a invasão de falsos mestres, falsos profetas na igreja. Isso é importante hoje, isso foi importante na época em que Pedro escreveu, isso é também igualmente importante no Antigo Testamento. E nós faremos isso passeando por nossa lição de número 13 de nossa revista, intitulada Um Retrato dos Falsos Mestres. Vamos, antes de tudo mais, como diz nosso pastor, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós dirigimos até a Ti, Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor nos dirija, Pai, nesse momento, ó Deus, onde vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, onde poderemos estudar um pouco daquilo que o Senhor nos deixou como instrução, ó Pai. Ó Deus, que nossa mente, nosso coração esteja abertos para receber, ó Deus, da Tua parte, Senhor, aquilo que é importante para nosso crescimento espiritual. Ó Deus, eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. É bastante pertinente que possamos tratar desse tema tão importante, e principalmente no momento que estamos vivendo. Eu digo isso porque tem tanta informação e infelizmente também tanta desinformação diante dos últimos acontecimentos, não é mesmo? E é importante que nós possamos parar esse momento e nos valer da fonte de informação mais rica, mais importante para nossas vidas, que é a Palavra de Deus. Antes de entrar propriamente na lição, não é demais lembrar que Pedro endereçou essas epístolas segundo a 1 Pedro 1:1, endereçou aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Ao preparar essa lição, eu me valei da introdução que Eugene Peterson deixa em A Mensagem, introdução para essas duas epístolas. Lá ele fala que a maioria dos povos cristãos daquela época fora formada por não-judeus e ex-pagãos, né? Isso nas igrejas implantadas por Paulo, que, como foi preso, ele não teve então a oportunidade de ser conhecido por muitas pessoas, né? Poucas pessoas o conheceram. Então era importante que essas pessoas pudessem ouvir de Pedro o verdadeiro significado da fé e como eles deveriam viver entre aqueles que passaram a vê-los como traidores. Vamos à leitura bíblica. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, na NVI, está assim: No passado surgiram falsos profetas,
no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, pois o Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou a Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter o castigo em castigos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Amém. Deixa eu compartilhar com os irmãos. Eu estou lendo diariamente a Bíblia pelo aplicativo, né? Obrigado, Pastor Júlio, pelo desafio. E eu recentemente baixei um plano de leitura bem curtinho, que tem como tema coisas que Jesus nunca disse. Na devocional do primeiro dia tem o seguinte: deixe Jesus falar por si mesmo. O problema com as citações encontradas na internet é que elas geralmente não são verdadeiras. Quem teria assinado, quem teria falado sobre isso é Abraham Lincoln. A pausa dramática é para os irmãos entenderem. Entenderam? Um homem honesto, obviamente, como Abraham Lincoln, obviamente não disse isso. Mas com certeza pode ser verdade essa citação em relação à internet. E é verdade. Por isso existem tantas palavras falsas, imprecisas, fora de contexto, completamente inventadas, que são atribuídas a pessoas como Abraham Lincoln. E cá entre nós, quando nós pensamos em Abraham Lincoln, nós vamos pensar numa pessoa sábia, uma pessoa confiável, um homem bom e honesto. E então percebam como é sutil isso, como essa artimanha é bastante sutil, porque se pegarmos qualquer palavra e atribuirmos a uma pessoa que tenha essa integridade, seja reconhecido por sua integridade, nós certamente, se não tivermos cuidado, vamos dar como verdadeira, certamente vamos eventualmente seguir o que tiver sido dito pretensamente por essa pessoa, mais do que isso, vamos espalhar isso como verdadeiro, e isso não é verdadeiro. E tudo como uma artimanha. Então, percebam como as coisas acontecem e sem que a gente perceba. Mas, graças a Deus, que nós podemos dizer que mais sábio, mais honesto, mais confiável, o confiável em nossas vidas é Jesus Cristo. E certamente, se Jesus estivesse de acordo com todas as coisas, todas as ideias que os seguidores compartilham baseado em suas
as suas afirmações. Então, ele seria um filho de Deus incrivelmente confuso, sempre em desacordo consigo mesmo, excessivamente ocupado, liderando a acusação de ambos os lados de cada debate. Lembro também, em 2006, quando participei de um congresso de espiritualidade, que naquela época comentava-se sobre Jesus ter mencionado a seguinte frase: tudo te darei se prostrados me adorares. Será que foi Jesus que disse isso? Não, certamente que não. Mas isso foi colocado, naquela época foi colocado na boca de Jesus. Foi interessante nesse congresso também ouvir sobre sincretismo religioso, sobre ecumenismo, uma coisa interessante, na época achei até um tanto engraçada, a forma como certas igrejas tratavam determinados assuntos, né? Havia uma coisa chamada descapetização total, né? Isso eu lembro que eu achei engraçado porque parecia programa de qualidade interno, né, dentro de empresas. Só que não é engraçado, né? Isso é bastante triste porque é uma das formas de que nós vemos, né, como modo de ação de Satanás para se envolver, para se infiltrar, para nos confundir em relação ao que é a verdade, para tentar nos desviar da verdade. Seguindo um pouco o que nós temos aqui em nossa revista, como modo de ação, eu acabo de falar um dos modos de ação. A ideia é trazer para dentro da igreja, então nós somos o público-alvo, né? Nós, povo de Deus, somos o objeto de ação desses falsos mestres, desses falsos profetas. A ideia é de forma sutil, realmente bastante sutil, obscurecer, contaminar a mensagem, aquilo que nós sabemos de Deus. É importante também mencionar a forma, né, como esses falsos mestres agem, né? Queria lembrar o que eu vi também no congresso, quando foi falado de sincretismo religioso, né? A forma como determinadas igrejas se valiam de ritos oriundos de seitas, inclusive do candomblé, e misturava isso dentro da liturgia e certamente isso nos afastando, isso afastando aquele povo, o povo de Deus, da sã doutrina, incutindo como verdadeiro uma doutrina totalmente mundana. Mas qual o comportamento, né? Como agem esses falsos mestres? Eles agem com dissimulação, né? Como o pastor gosta de citar, né? Pega um texto fora de contexto para usar como pretexto. Isso é uma forma de realmente dissimular a nós, né? As pessoas que são atingidas por essas pessoas, esses falsos mestres. Também agem com sacrilégio, né? Veja que Pedro ele chega a usar uma expressão bastante forte, né? Diz assim, chegando a negar o soberano que os resgatou, como um completo ato de sacrilégio, trazendo consequências desastrosas para a igreja, né? Contaminando a igreja, trazendo descrédito à causa verdadeiramente cristã. Também agem com sensualidade. Os falsos mestres atraem seguidores com
com afirmações completamente distorcidas do que entendemos do Evangelho. Aqui na revista eles nos lembra, os gnósticos ensinavam que a salvação era um processo espiritual e que a pessoa fazia o que a pessoa fazia com o seu corpo, nada podia atrapalhar em sua condição espiritual. E Pedro então vai dizer que por causa dessas pessoas, o caminho da verdade será defamado, ou melhor, infamado. Há também aqueles que usam como meio de sustento, né? Pedro vai dizer, farão comércio de vós. Claramente uma advertência aos cristãos para que não fossem usados pelos falsos mestres como moeda para os seus próprios negócios. Pedro então segue a sua denúncia em relação aos falsos mestres, referindo-se a 3 conhecidos casos de julgamento divino. O caso dos anjos caídos, que é quando ele vai falar dos anjos que juntamente com Lúcifer foram expulsos da presença de Deus. Vai falar também do dilúvio, né? Quando apenas Noé e mais 7 pessoas foram salvas, isso no caso do mundo antigo. E finalmente vai lembrar também Sodoma e Gomorra, trazendo à memória a Ló, né, que era uma pessoa que vivia em meio àquele povo de maneiras imundas, né, de procedimentos impróprios, impuros. Então mostra como Sodoma e Gomorra foi devastada, foi reduzida a ruínas, e tendo Ló como uma pessoa que foi livrada desse mal. Vamos ver também, Pedro, falando sobre o padrão de julgamento por Deus. Vamos ver como Deus sabe livrar os piedosos, né? E para isso eu vou fazer a leitura de Romanos 8, 28, 38 e 39. No versículo 28 temos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E mais lá no fim, então, desse capítulo, no versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leio aqui na revista, e é um conforto saber que o Senhor livra da provação os piedosos. Por isso, não temos nada a temer. Desse contexto, a palavra aprovação é a tradução de peirasmos, que geralmente traz o sentido de teste diante de um ataque com a intenção de destruir. Nessas situações, os cristãos são chamados a confiar na infinita sabedoria e soberania do poder do seu divino protetor. Amém. Vimos, portanto, a forma como Deus sabe livrar os piedosos. Mas, por outro lado, temos também na palavra que Deus mantém em castigos os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. É importante destacar que aqui Pedro nos mostra 2 características primárias desses falsos mestres, né? Onde a primeira característica está nessa escravidão pelo pecado, né? São escravos do pecado essas pessoas, esses falsos mestres. E uma segunda característica está nessa desobediência às autoridades, nesse não reconhecimento às autoridades, principalmente em relação à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Concluo a aula de hoje, irmãos, dizendo como acho muito interessante a forma como Pedro
inspirado por Deus, nos deixa esse alerta, nos mostra como identificar os falsos mestres. E para que, mais uma vez eu falo, para que nós possamos ter instrumentos, ferramentas para desmascarar qualquer intento do mal contra a nossa igreja, contra a igreja universal, a igreja de Deus. Nós conseguimos, a partir desse estudo, entender que nós somos o alvo dessas pessoas, nós somos um objeto de desejo desses falsos profetas, desses falsos mestres. E é importante que nós saibamos, então, reconhecer o comportamento desses falsos mestres. Nós falamos um pouco sobre a forma dissimulada como agem, a forma como cometem sacrilégios, fazendo pouco caso ou mentindo acerca das coisas que Deus, de que Jesus fez e ainda fará por nós. A forma como algumas pessoas se valem de sensualidade para que consiga tirar o povo de Deus do seu caminho, da sua doutrina santa. É importante também frisar a forma como somos, como podemos ser assim, presas fáceis a pessoas que são motivadas apenas pela ganância, pela vontade de acumular riquezas. Nós temos ao nosso entorno exemplo de denominações, de seitas hereges, pregando um falso Deus, um falso Jesus, um falso evangelho, recheado recheado de promessas e nenhuma obrigação, como se fosse simples assim. Eu, em minha experiência, tenho aprendido que quando alguém me fala que seguir a Deus é algo difícil, eu digo não é difícil. Nós só precisamos saber reconhecer qual é a vontade de Deus em nossas vidas. E principalmente saber que Deus está do nosso lado, está nos acompanhando, tem nos fortalecido, nos trouxe até aqui. E por isso sou grato. Eu quero me despedir agradecendo o privilégio de estar com todos os irmãos através desse meio, com a seguinte oração. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu nesta hora agradeço ao Pai pela vida de todos os irmãos, todos aqueles que estão ouvindo essa pequeno estudo da Sua Palavra, Senhor. Deus, que possamos, a partir desta mensagem, Senhor, a partir desse pequeno estudo, ser transformados por Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a reconhecer, ó Pai, as falsas promessas, ó Deus, os falsos profetas, falsos mestres, ó Deus, que não caiamos nas ciladas do mal, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a nos manter afastados da aparência do mal, Senhor. Que possamos, ó Deus, saber, nesses dias difíceis, Senhor, saber reconhecer, ó Deus, que o Senhor está ao nosso lado, está à nossa frente, ó Pai, nos guiando, nos orientando, ó Pai. Possamos saber, ó Deus, que em Ti, ó Deus, podemos todas as coisas, Senhor. E que esse momento, ó Pai, passaremos com a Sua companhia, Senhor. Eu oro assim, ó Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e na paz do Senhor.